O entrevistado de hoje é o presidente da União Cuiabana de Associações de Moradores de Bairro, UCAM, o senhor Edio Martins. Obrigado por atender o nosso pedido, presidente. Eu que agradeço pelo espaço e estou aqui à disposição para interagir com os internautas e pessoal que acompanha aí Trabalhadores em Ação. Correto. Já cheguei, em 2019 se prepara para as eleições comunitárias, né? A região Norte, Leste, Oeste, a qual a UCAM tem aí esse domínio, né? Esse, como podemos dizer aí, essa área de atuação, melhor dizendo. Em novembro de 2019 a gente promove as eleições mais uma vez nessas regiões, né? E a gente promove elas todas num mês, mas em 3 domingos. Então, no dia 3 de novembro de 2019, a região Norte. No dia 10 de novembro de 2019, a região Leste. E no dia 17 de novembro de 2019, aqui, a região do Colorado e os bairros aqui, a região Oeste, né? Então, em 3 domingos, a gente promove as eleições na área de atuação da UCAMB, que é as regiões Norte, Leste e Oeste de Cuiabá. Mas a partir de junho, a gente já vai estar com uma equipe toda ela preparada para atender os candidatos na sede da UCAMB, na 15 de novembro, número 444, aí no Porto. Correto. E o papel da Associação de Moradores junto à comunidade, como é? Olha, eu sempre digo que a Associação de Moradores é indispensável. Mesmo hoje a gente nessa era digital, do WhatsApp, do Facebook, nós temos N programas aí que você manda aí um zap, você manda via Face, daí eles vão lá fazer a matéria, a entrevista, a reivindicação, N situações, é o tapa-buraco, é o patrulhamento, é o cascalhamento, a iluminação pública, e outras situações de atuação da Associação de Moradores, mas mesmo assim, isso não quer dizer que não há necessidade do presidente da associação nesse determinado bairro. Nós temos bairros aí de classe média, alta, como Santa Rosa, que hoje tem associação e antes não tinha, até às vezes pensava que não precisava, mas eles viram que tinha necessidade, e que é um ex-comandante da Polícia Militar, que é o presidente, Coronel Adailton, né? Nós temos no Jardim das Américas, o Teixeira, então eles veem que tem que ter a organização dentro da comunidade. Então o papel da Associação de Moradores é organizar essa comunidade, é chamar os moradores para as reuniões, para os debates, né, para discutir, para levantar as necessidades, as prioridades. E daí a Associação de Moradores, na figura do presidente, né, que está mais à frente, mais atuando, e como líder, o papel é dele de manter unido essa associação, esses moradores, valorizando a associação sempre, mostrando que é indispensável a associação dentro de uma comunidade e buscando essa infraestrutura nos bairros, isso falando dos bairros mais carentes, né, que é mais gritante essa falta de infraestrutura. Mas nos outros bairros, mas já tem um asfalto, já tem a rede de esgoto, já tem uma série de serviços. Base de polícia comunitária. Isso, mas mesmo assim precisa da organização comunitária. No Santa Rosa mesmo, eles se uniram e construíram uma base comunitária e entregaram para a Polícia Militar, e eles também estão sempre ali dando sustentação a essa base para que eles tenham segurança. Então, mesmo eles tendo toda a outra infraestrutura, faltava segurança. Então, a associação ali se organizou e construiu uma base. Então, o papel da associação é isso, é se organizar junto aos moradores daquele determinado bairro e buscar a infraestrutura, o benefício, a segurança, a saúde, a educação. Correto. Presidente Edio Martins, como é a relação da UCAM com a gestão do município? É muito boa. A gente tem conversado com o prefeito Emanuel Pinheiro, mas o papel da UCAMB, ela é de chegar ao gestor municipal, público municipal e até ao governador e pedir o
tratamento especial, falar da figura do presidente de bairro, que quando chega o presidente de bairro e bate na porta de um secretário, não é só ele que está chegando toda aquela comunidade que o elegeu e lhe deu essa carta, dizendo, você é o nosso representante. Então é abrir portas, né? Porque a UCAMB, ela faz a reivindicação sempre mais no macro, para que a associação de moradores venha, cada associação, e defenda aquele determinado bairro onde ela representa. Os presidentes de bairros da região, dos bairros da região norte, leste, oeste, reivindicam muito alguma melhoria dos seus bairros, e o que esses presidentes de bairros mais reivindicam? Olha, falando dos bairros mais carentes, por incrível que pareça, a maior reivindicação é a questão do asfalto, pavimentação asfáltica. Foi até quando foi criado lá na frente pelo Chico Galindo o programa Poeira Zero, que virou Novos Caminhos na gestão do Mauro e que hoje é Minha Rua Asfaltada na gestão do Emanuel. Quando eles tiraram isso, eles tiraram do orçamento participativo, aquelas reuniões do orçamento participativo. Então, os presidentes todos participavam, a comunidade participava, e o que eles mais pediam era pavimentação asfáltica, e isso falando dos bairros mais carentes da capital. E depois vinha a questão da saúde, do saneamento, até porque as associações, eles entendem que hoje a pavimentação asfáltica, ela é saúde. Ela não é só por questão do luxo, mas por uma questão também de saúde. Porque na época da seca, na época é muita poeira nos bairros não pavimentados, e quando nós estamos na época de chuva é muita valeta, daí não chega a ambulância, não chega o carro da polícia, não consegue entregar um material de construção, não consegue entregar um móvel que o cidadão comprou, porque a rua tem uma valeta enorme, não passa carro. Então é uma questão de saúde também e de uma qualidade de vida melhor é você ter uma rua asfaltada e as pessoas poderem chegar a acessar a residência. Correto. Sem falar também, né, que alguns até reivindicam a questão do asfalto para até de uma valorização melhor pelo imóvel. Sim, né? também. Por isso. Também. O asfalto ele valoriza o imóvel, ele valoriza o bairro, né? Não adianta ter a rede de esgoto, aliás, não adianta ter água encanada e energia, sinal de internet, mas não tem meio de transporte, para ter um meio de transporte de qualidade. Muito bem lembrado. O senhor já tem tempo no movimento comunitário e essa relação de antes para agora, o senhor que também já foi presidente de bairro, né, em dois mandatos, onde nós conversávamos aqui nos nossos bastidores. Sim, eu tenho 25 anos de movimento comunitário. Né? Eu hoje tenho uma família cuiabana, uma esposa mato-grossense, mas eu vim do estado do Paraná. Eu vim para Tangará da Serra. Em 91 eu vim para Cuiabá. E quando eu cheguei aqui, estava surgindo o bairro 1º de Março, o pessoal tinha ocupado lá. E eu fui para lá e consegui meu lote lá. E lá eu me envolvi com essa questão associação de moradores, em 91. E dentro da associação, desde ajudar a construir o centro comunitário, porque a minha profissão mesmo, né, é pedreiro, né, eu sempre fui pedreiro. Hoje sou microempresário, mas tenho esse negócio. A primeira profissão foi construção civil, pedreiro, mestre de obra. Então eu comecei a ajudar a construir o centro comunitário, o presidente lá era o Leonel Mesquita, que é o fundador de lá, e daí fui participando da associação. Conselheiro, secretário, vice-presidente, até que em 99, dois ex-presidentes, o Leonel e o Ataíde, eles me procuraram e me lançaram. Falaram, Ed, agora acho que é a sua vez e tal. Eu falei, rapaz, mas acho que não é a sua vez e tal. Então eu fui eleito lá no 1º de março, em 99 eu concorri com duas chapas concorrentes, né? De uma senhora que tem um apelido de Santa e do Zitinho. E daí fui reeleito, fiquei até 2003, quando eu saí da associação para assumir a UCAMB. E a UCAMB foi um acaso do destino. Nessa época eu não tinha sido candidato à UCAMB. O que aconteceu? O presidente era o presidente aqui do Colorado, era o Carlão, falecido Carlão. O
vice-presidente era o Walter Arruda, que é o presidente da FEMAB, e eu era o segundo vice. Então, o Walter optou por ficar à frente da federação e renunciou ao cargo de primeiro vice, e eu passei a primeiro, e depois, com a morte do Carlão, em 2003, eu assumi o UCAMB. E depois eu fui às reeleições, teve 2 reeleições, então eu estou de 2003 até hoje à frente da UCAMB. Teve um intervalo 2012 a 2013 que o Jonail da Costa, que hoje é o nosso secretário adjunto de Assuntos Comunitários, que era meu vice na época, ele assumiu o UCAMB, então ele ficou 2 anos, aí eu voltei, fui reeleito, e ele continua como vice. O Jonail, ele continua como vice à frente da Secretaria de Assuntos Comunitários, é um companheiro do movimento comunitário, tem um serviço prestado muito grande ao movimento, junto com a gente lá na União, e hoje representa muito bem as associações nessa Secretaria Adjunta de Assuntos Comunitários, na Secretaria do Governo do município de Cuiabá. Como estão as questões de títulos, escrituras, terrenos no município de Cuiabá, né? Olha, a gente sabe que Cuiabá, 65% do Cuiabá, a origem foi ocupação forçada, né? O pessoal fala grilo, invasão e tal. Então, a pessoa ocupou, brigou por ficar ali, ficou, mas não tinha escritura, não tinha o título. Então, desde que eu conheço o movimento, é uma das bandeiras também do movimento, esses 25 anos, que é a questão da titulação da terra, né? O título definitivo, a escritura, e até hoje é uma das bandeiras, né? Tanto da UCAMB, das associações, da FEMAB, uma atuação junto ao Intermat nas áreas que eram de propriedade do Estado e que hoje tem um bairro em cima, né? Com a Secretaria de Habitação, quando a área é municipal, e as associações têm uma parceria muito forte com a Defensoria Pública quando a área é particular. Então tem todo um processo de uso capião. Então a gente vai nessas 3 frentes, a Secretaria de Habitação do município, o Intermat, Defensoria Pública, a busca muito grande pela titulação da terra, do imóvel. Correto. Como é a atuação da UCAMB nas audiências públicas que são promovidas em prol das comunidades? A gente tem os conselhos, no conselhos a UCAMB, a gente tem os representantes da UCAMB. Em todos os conselhos municipais a gente tem representantes, então esses representantes, a atuação deles é muito forte à frente dessas audiências públicas, eles representam a UCAMB nessas audiências públicas. É humanamente possível, como presidente da UCAMB, a gente conseguir participar em todas as audiências públicas, em todos os eventos, porque são muitos e eu sempre costumo dizer que a gente trabalha lá no vermelho sempre. Eu quero uma coisa que vou deixar bem claro, é o seguinte: presidente da UCAMB e presidente da Associação de Moradores, por ser presidente da entidade, eles não têm direito a salário. O que a gente tinha era vale transporte, que começou lá na gestão do Roberto França, veio até na gestão do Wilson, e já na gestão do Mauro Mendes, no segundo ano, esse direito foi cassado pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, por unanimidade, ele decidiu que a gente não tinha o direito de ter o vale transporte, de ter esse benefício de vale transporte. Então a gente, desde então, não tem nem o vale transporte. Então é o seguinte: lógico que a gente tem, a partir do momento que você coloca o nome à disposição para ser um presidente de UCAMB ou ser um presidente de associação de moradores, e você foi eleito, você passa a ter responsabilidade. É aquele velho ditado, né? Quem casa com a viúva assume as crianças. E daí não tem chororô. Mas muitas vezes sou cobrado, você não conseguiu chegar em tal lugar. Eu não consigo chegar em tudo porque eu banco. Eu sou um presidente do UCAMB que eu tenho que, como microempresário, eu tenho que bancar o presidente do UCAMB também. Então eu tenho que me desdobrar nessas áreas. Mas a UCAMB está atuando sempre, em tudo, porque a gente tem uma diretoria. São 14 diretores, nós temos 4 vice-presidentes.
E nós temos coordenadores regionais. Cada região tem um coordenador da UCAMB. Então, às vezes, a pessoa não conhece os diretores da UCAMB, até vê ele falando lá, mas entende que ele está falando enquanto presidente da associação e, às vezes, ele não se identifica que é diretor, mas a UCAMB está sempre atuando e de olho nessas audiências públicas todas que estão debatendo assuntos relevantes de interesse das nossas comunidades. Correto. Duas perguntas em uma, presidente. Qual a diferença de UCAM da UCAMB? E a UCAMB tem sede própria? Tanto a UCAM como a UCAMB a gente tem sede própria, como a Univab em Vargas Grande também tem sede própria. A nossa UCAMB, que é a União Cuiabana de Associações de Moradores de Bairros e Similares, fica ali na 15 de novembro, número 444, já próximo do 1º Batalhão. Da UCAM, fica lá no Cochipó, na rua Pau Brasil, ao lado dos Correios. E a diferença é que o UCAM é a União Cochipoense de Associação de Moradores de Bairros. É o distrito do Cochipó da Ponte. E a UCAMB é a União Cuiabana de Associação de Moradores, porque a gente entende que Cuiabá é as regiões Norte, Leste e Oeste. E a região Sul é o distrito do Cochipó da Ponte, até porque quando virou distrito, a intenção das pessoas da região Sul, e teve todo o movimento, foi aí que nasceu a UCAM, né? O primeiro presidente, Carlos Brito, que foi vereador, foi deputado e tal, o pessoal tinha um movimento lá para que o Cochipó da Ponte virasse município, que não conseguiu chegar a município, mas ficou distrito, e a UCAM está na região Sul, no distrito do Cochipó da Ponte. Tá, curiosidade, o senhor falou similares. Similares, clube de mães, de idosos, de jovens, outras associações. Outra pergunta, presidente. Hoje já que falamos aí da estrutura das sedes, né, da UCAMB, hoje todos os bairros contam com centros comunitários. Que estrutura o presidente de bairro tem? Olha, nem todos têm, né? Eu acredito que 60% dos bairros hoje de Cuiabá, que são mais de 350, de 50% a 60%... Mas que a UCAMB Não, da UCAMB, eu acredito que hoje a gente chega, das 220 associações filiadas, eu acredito que a gente chega a 150 centros comunitários. Muitos bairros não têm. E daí, essa questão de centro comunitário tem toda uma luta, uma situação toda, porque tem uma ação do Ministério Público, que começou lá na gestão no final da gestão de Galindo, que passou a gestão do Mauro, e hoje nós estamos discutindo a gestão do Emanuel Pinheiro, porque o Ministério Público quer que a Associação de Moradores assuma a responsabilidade de construir, de reformar e de manter o centro comunitário. E daí tem uma ação tramitada, julgada, não tem mais recurso. Ou o prefeito cumpre, ou vai ter uma multa de R$1 milhão e pode ter também consequências questões políticas, né? Sanções e coisa e tal. Mas o município. E daí o que acontece? Tem já temos no terceiro decreto, né? Um do Mauro e dois do Manuel, porque a gente vai... E os presidentes eles estão assumindo essa responsabilidade. Estão assumindo essa responsabilidade, nós temos parceria de vereadores nisso, né? N vereadores, aqui eu não quero citar nome, porque de repente eu cometo a injustiça, mas os vereadores eles estão indicando a emenda parlamentar deles para a reforma de centro comunitário. Aqueles que tiveram lá em cada bairro, né? Isso. Então a gente as associações já reformaram centro comunitário do Alto da Serra, do Bela Vista, está sendo reformado o Cidade Verde, já foi reformado o do Porto e vai ser reformado do União com emenda parlamentar, também Poção e aí por diante. Já é uma ação das associações de moradores, porque hoje eles têm que procurar o município, eles procuram lá a Secretaria Adjunta de Assuntos Comunitários e eles lá assinam um termo de permissão de uso por 5 anos e assumir também toda essa responsabilidade. A responsabilidade é da associação hoje do centro comunitário, de construir, de manter, de reformar, tem que ficar em condições de uso, porque senão pode sofrer até sanção da fiscalização da prefeitura. Então a responsabilidade hoje é das associações nessa questão de centros comunitários. E a associação ela não recebe nenhum recurso
para manter isso. Ela tem que se virar. Ou ela busca uma parceria com o parlamentar, ou ela busca uma medida modificadora, que é essa das construções, os impactos das grandes construções. O Shopping Popular nem está construído. O Shopping Popular não, o Shopping Pantanal, com essa medida modificadora, está sendo construído lá o Parque da Família, ali no Terra Nova, e vai ser reformado o Centro Comunitário do Carumbé e do Canjica. Então esse é um trabalho da associação, um trabalho do presidente da FEMAB hoje, que está à frente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico, e lá ele está sempre defendendo um dinheirinho para a reforma do centro comunitário. Foi reformado o centro comunitário do Ouro Fino, com uma medida modificadora lá do COMPER, também um trabalho do Walter Arruda, nosso presidente da FEMAB, que está nesse Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico, e lá ele briga para ter sempre um pedaço desse bolo, um pouco desse dinheiro para reformar centro comunitário. Correto, presidente. Desse assunto, qual a razão desta decisão? O senhor tem um conhecimento? Olha, na audiência, o promotor Célio Fúrio, acho que é mais ou menos assim, é Célio o nome dele. De repente eu não consigo falar o sobrenome certinho. Qual que é a justificativa? Foi denúncia da própria comunidade que centros comunitários estavam sendo alugados indevidamente ou tinha gente morando, ocupando o centro comunitário. Na verdade, nunca foram alugados. A associação nunca alugou para famílias. O que a associação fazia? Como ela não tem recursos para manter lá o vigia, a segurança, a gente tem problema até na UCAMB, vira e mexe a gente é assaltado lá, porque às vezes a gente não consegue dar a segurança que lá precisa o prédio. Então as pessoas roubam tudo que a gente tem lá e a gente tem que ir atrás de novo. Na associação não é diferente, sem recurso para segurança, colocava-se uma família em duas pecinhas no lar, ali anexado ao centro comunitário, não pagava aluguel nem luz nem água, mas tinha a responsabilidade de manter a segurança do prédio. E o Ministério Público entendeu que isso era ilegal e a ação partiu daí. Há 10 anos, né? Hoje ela já está metade julgada, não cabe mais recurso, tem que cumprir. As associações já assumiram a responsabilidade por esse centro comunitário, estão buscando parceria com os parlamentares e até com algumas outras medidas, como essa dos impactos, né, das grandes obras. Tem um outro centro comunitário que recebeu também desse shopping novo que foi construído aqui, que é o Isso. A Associação do Santa Isabel, né, recebeu uma verba para reformar todo o centro comunitário dessa medida modificadora que lá no Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico, e o secretário Juarez tem ajudado muito, e com isso ele sabe da necessidade das associações reformar o centro comunitário, até para que não tenha uma outra penalidade, uma outra sanção aí do Ministério Público em cima da Prefeitura, e que vai atingir também os presidentes da associação. Correto, presidente Edio Martins. A minha última pergunta, finalizando nossa bateria de perguntas aqui e de respostas por vossa parte. O que eu não perguntei que o senhor gostaria de falar? Olha, eu sempre falo, eu queria fazer um pedido a todos os moradores de bairros onde tem associação de moradores, que não abandone o presidente, que procure saber das ações da Associação de Moradores, que participe das reuniões que o presidente convoca. Porque muitas vezes o presidente vai lá e pede para um determinado secretário de uma pasta que é interessante lá para o bairro, uma obra, e ele convoca os moradores, aí chega o secretário e tem 10 pessoas lá. Isso enfraquece a Associação de Moradores e quem perde é o bairro. Então eu gostaria de fazer um pedido dos moradores que eles participassem mais da vida da Associação de Moradores. E dizer o seguinte, todos os presidentes de Associação de Moradores eles estão dentro do mandato, vai até novembro de 2019. Lá a gente vai ter eleição. A partir de junho o Alcântara está à disposição para todos o esclarecimento. Agora, se perder data,
porque os editais todos, eles são publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, já tem o primeiro edital, são em torno de 10, vai ter regulamento, vai ter um edital específico para falar de data, de documentação que precisa. Se perder os prazos e não se candidatar, vai ter que esperar 4 anos numa outra eleição e daí não adianta reclamar. Então a hora de participar é agora dentro do processo eleitoral e é sempre bom, eu acho que a participação, a disputa dentro do bairro, até porque para quem está de fora da associação de moradores, ele olha para a figura do presidente de bairro e ele acha que o presidente ele não está fazendo porque ele não quer. E não é nada disso. Ele faz a reivindicação, ele corre atrás. Mas muitas das vezes a gente vê aí prefeito, governador prometendo alguma coisa e não conseguindo cumprir porque não tem recurso. E eles que arrecadam os impostos, né? Quer dizer, o município, o Estado. A associação não tem nenhum recurso. O que ela faz? Ela vai reivindicar, ela vai pedir, ela vai buscar e às vezes até implorar, pressionar. O presidente tem chá de cadeira, tem todo um trabalho e às vezes não tem o reconhecimento da associação, dos moradores, quer dizer, daquele determinado bairro ou dos bairros. Então precisa ter esse reconhecimento, precisa ter a participação. Quanto mais unida essa comunidade em torno da associação mais forte, e quem ganha com isso é a própria comunidade. E daí agradecer a você, ao Wilson pelo espaço e dizer que a gente está à disposição e já pedir também, fazer um pedido de novamente esse espaço lá em 2019, para a gente estar aqui falando de eleição de novo, porque lá vai estar um momento mais nervoso, da participação, de muitas perguntas. Assim como for na política, e nos bairros também possa ter renovação. Né? Isso. Para melhor. Para ter renovação, as pessoas precisam se candidatar. Exatamente. Né? Então tá aí. A partir de junho a gente está lá discutindo a eleição, eles têm que se candidatar. Não tá bom, meu presidente, eu acho que ele não está fazendo nada, então se candidate, ganhe a eleição e faça melhor. Correto. Presidente, obrigado por participar do nosso programa aqui no Trabalhador em Ação. As portas, como o senhor mesmo falou, estão à disposição, as portas estão abertas também à disposição do senhor. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Você que acompanhou o programa Trabalhador em Ação de hoje, você pode compartilhar essa entrevista nas suas mídias sociais, no seu Facebook, no seu Twitter. Também você pode baixar e compartilhar nos grupos de WhatsApp a qual você participa. Faça crescer o nome do programa Trabalhador em Ação. A todos uma boa tarde e até a próxima.